nos domínios da mediunidade, pelo espírito André Luiz Francisco Cândido Xavier. Capítulo 18. Apontamentos à margem. Dona Ambrosina continuava psicografando várias mensagens endereçadas aos presentes. E um dos oradores, sob a influência de benigno mentor da espiritualidade, salientava a necessidade de conformação com as leis divinas para que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus às bênçãos renovadoras. Alguns encarnados jaziam impermeáveis e sonolentos, vampirizados por obsessores caprichosos que os acompanhavam de perto. Entretanto, muitos desencarnados de mediana compreensão ouviam solícitos e sinceramente aplicados ao ensino consolador. Gabriel, de olhos percussientes e lúcidos, a tudo presidia com firmeza. Nenhuma ocorrência, por mínima que fosse, lhe escapava à percepção. Aqui, a um leve sinal seu, entidades escarnecedoras eram exortadas à renovação de atitude. Ali socorriam-se doentes que ele indicava com silencioso gesto de recomendação. Era o pulso de comando, forte e seguro, sustentando a harmonia e a ordem na exaltação do trabalho. Contemplamos a mesa enorme em que a direção se processava com equilíbrio irrepreensível e, fitando a médium rodeada de apetrechos do serviço, em atividade constante, Hilário perguntou ao nosso orientador: por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos? São respostas reconfortantes a companheiros que lhes solicitam assistência e consolo. E essas respostas, continuou meu colega, traduzem a equação definitiva para os problemas que expõem? Isso não, aclarou o assistente convicto. Entre o auxílio e a solução vai sempre alguma distância em qualquer dificuldade. E não podemos esquecer que cada um de nós possui os seus próprios enigmas. Se é assim, por que motivo o intercâmbio? Se os desencarnados não podem oferecer uma conclusão pacífica aos tormentos dos irmãos que ainda se demoram na carne, por que a porta aberta entre eles e nós? Não te esqueças do impositivo da cooperação na estrada de cada ser, disse Aulus com grave entono. Na vida eterna, a existência do corpo físico, por mais longa, é sempre curto período de aprendizagem. E não nos cabe olvidar que a Terra é o campo onde ferimos a nossa batalha evolutiva. Dentro dos princípios de causa e efeito, adquirimos os valores da experiência com que estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. A mente, em verdade, é o caminheiro buscando a meta da angelitude. Contudo, não avançará sem auxílio. Ninguém vive só. Os pretensos mortos precisam amparar os companheiros em estado na matéria densa, porquanto, em grande número, serão compelidos a novos mergulhos na experiência carnal. É da lei que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudem aos menos bons. Os homens, cooperando com os espíritos esclarecidos e benevolentes, atraem simpatias preciosas para a vida espiritual, e as entidades amigas, auxiliando nos reencarnados, estarão construindo facilidades para o dia de amanhã, quando de volta à lide terrestre. Sim, compreendo, exclamou Hilário, reconhecido. Entretanto, colocando-me na situação da criatura vulgar, recordo-me de que no mundo habituamo-nos a esperar do céu uma solução decisiva e absoluta para inúmeros problemas que se nos deparam.
Semelhante atitude, porém, acentuou o orientador, decorre de antiga viciação mental no planeta. Para maior clareza do assunto, rememoremos a exemplificação do Divino Mestre. Jesus, o governador espiritual do mundo, auxiliou aos doentes e aflitos sem retirá-los das questões fundamentais que lhes diziam respeito. Zaqueu, o rico prestigiado pela visita que lhe foi feita, sentiu-se constrangido a modificar a sua conduta. Maria de Magdala, que lhe recebeu carinhosa atenção, não ficou livre ao dever de sustentar-se no árduo combate da renovação interior. Lázaro, reerguido das trevas do sepulcro, não foi exonerado da obrigação de aceitar mais tarde o desafio da morte. Paulo de Tarso foi por ele distinguido com um apelo pessoal às portas de Damasco. Entretanto, por isso, o apóstolo não obteve dispensa dos sacrifícios que lhe cabiam no desempenho da nova missão. Segundo reconhecemos, seria ilógico aguardar dos desencarnados a liquidação total das lutas humanas. Isso significaria furtar o trabalho que corresponde ao sustento do servidor ou subtrair a lição ao aluno necessitado de luz. A essa altura, não longe de nós, simpática senhora monologava em pensamento. Meu filho, se você não está morto, visite-me. Venha, venha. Estou morrendo de saudade, de angústia. Fale-me alguma palavra pela qual nos entendamos. Se tudo não está acabado, aproxime-se da médium e comunique-se. É impossível que você não tenha piedade. As frases amargas, embora inarticuladas, atingiam-nos a audição, qual se fossem arremessadas ao ambiente em voz abafadiça. Leve rumor à retaguarda feriu-nos a atenção. Um rapaz desencarnado apresentou-se em lastimáveis condições e avançou para a triste mulher, dominado por invencível atração. Da boca amarfanhada escorria a amargura em forma de palavras comovedoras. Mãe, mãe, gritava de joelhos, qual se fora atormentada criança, conchegando-se-lhe ao regaço. Não me abandone, estou aqui, ouça-me, não morri, perdoe-me, perdoe-me. Sou um renegado, um náufrago. Busquei a morte quando deveria viver para o seu carinho. Agora sim, vejo o sofrimento de perto e desejaria aniquilar-me para sempre. Tal a vergonha que me aflige o coração. A matrona não lhe via a figura agoniada, contudo, registrava-lhe a presença através de intraduzível ansiedade a constringir-lhe o peito. 2 vigilantes aproximaram-se, arrebatando o moço ao colo materno, e ladeando por nossa vez, o assistente que se deu pressa em socorrer a senhora em lágrimas, ouvimos-la clamar mentalmente. Não será melhor segui-lo? Morrer e desencarnar? Descansar? Meu filho, quero meu filho. Aulus aplicou-lhe recursos magnéticos com que a desventurada criatura experimentou grande alívio e em seguida informou. Anotemos o caso dessa pobre mãe desarvorada. O filho suicidou-se há meses e ainda não consegue forrar-se a flagelação íntima. Em sua devoção afetiva, reclama-lhe a manifestação pessoal sem saber o que pede, porque a chocante posição do rapaz constituir-lhe-ia pavoroso martírio. Não poderá, desse modo, recorrer-lhe à palavra direta, entretanto, ao contato do trabalho espiritual que aqui se processa, incorporará energias novas para refazer-se gradualmente. De certo, acrescentou Hilário com inteligência, não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida, no entanto, adquire forças para recuperar-se. Isso mesmo. Aliás, considerei a meu modo. A mediunidade de hoje é, na essência, a profecia das religiões de todos os tempos. Sim, aprovou Aulus prestimoso.
com a diferença de que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da vida. O fenômeno mediúnico não é novo. Nova é tão somente a forma de mobilização dele, porque o sacerdócio de várias precedências jaz há muitos séculos detido nos espetáculos do culto exterior, mumificando indebitavelmente o corpo das revelações celestiais. Notadamente, o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo como que se enquistou no superficialismo dos templos. Era preciso, pois, libertar-lhe os princípios a benefício do mundo, que cientificamente hoje se banha no clarão de nova era. Por esse motivo, o governo oculto do planeta deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública, a fim de que a noção da eternidade, através da sobrevivência da alma, desperte a mente anestesiada do povo. É assim que Jesus nos reaparece, agora, não como fundador de ritos e fronteiras dogmáticas, mas sim em sua verdadeira feição de redentor da alma humana. Instrumento de Deus por excelência, ele se utilizou da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor, restaurando enfermos e pacificando aflitos. Em muitas ocasiões, esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras a vampirizarem obsidiados de diversos matizes. E além de surgir em colóquio com Moisés materializado no Tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado, legando aos homens o sepulcro vazio e acompanhando os discípulos com acendrado amor, para que lhe continuassem o apostolado de bênçãos. Hilário esboçou o sorriso de um estudante satisfeito com a lição e exclamou: "Ah, sim, tenho a impressão de começar a compreender." Os trabalhos da reunião tocavam a fase terminal. Nosso orientador percebeu que Gabriel se dispunha a grafar a mensagem do encerramento e, respeitoso, pediu-lhe cunhar alguns conceitos em derredor da mediunidade, ao que o supervisor aqueceu gentil. Dona Ambrosina entrara em pausa ligeira para alguns momentos de recuperação. O diretor da reunião rogou silêncio para o remate dos serviços, e tão logo reverente quietação se fez na assembleia, o condutor da casa controlou o cérebro da medianeira e tomou-lhe o braço, escrevendo aceleradamente. Em minutos rápidos, os apontamentos de Gabriel estavam concluídos. A médium levantou-se e passou a lê-los em voz alta. "Meus amigos", dizia o mentor, "é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados na terra, mas sim o caminho direito de nosso ajustamento à vida superior. Compreendendo assim a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos e adivinhos, com esquecimento de nossos deveres na elevação própria. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual, por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Dentro das leis da cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. Entretanto, é imprescindível não esquecer que cada qual de nós transporta consigo questões essenciais e necessárias intransferíveis. Desencarnados e encarnados, todos palmilhamos extenso campo de experimentações e de provas, condizentes com os impositivos de nosso crescimento para a imortalidade. Não atribuamos assim ao médium
obrigações que nos competem, em caráter exclusivo, e nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras, porquanto só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão, na pauta das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe. Diante de nossas assertivas, podereis talvez indagar, segundo os velhos hábitos que nos caracterizam a preguiça mental na Terra. Se o Espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade? Responder-vos-emos, todavia, que neles reencontramos o pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos à compreensão para mais amplo discernimento da realidade. Neles recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações, equacionando aflitos problemas do ser, do destino e da dor, e deixando-nos perceber de alguma sorte as infinitas dimensões para as quais envolvemos. E a eles deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos consociemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Alcançamos semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a vós outros por nossa vez. Acreditais, seja pouco revelais ceucitude da justiça? Admitis, seja desprezível descortinar a vida em suas limitações, limitadas facetas de evolução e eternidade? Reverenciemos, pois, o Espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé, através dos quais contemplaremos de mais alto a esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo por fim que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita no reino divino do universo. A comunicação psicográfica tratou de outros assuntos e, fim da sua leitura, breve oração de reconhecimento foi pronunciada. E enquanto os assistentes tornavam a conversação livre, Hilário e eu, ante os conceitos ouvidos, passamos a profunda introversão para melhor aprender e meditar.